Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Geraldo Costa da Camino, que desde já agradeço por ter aceito o convite. Solicito que a colega Melanie Shevchik, coordenadora adjunta, leia o currículo e indique o tema que o nosso convidado apresentará. Colega Melanie, por favor. Muito obrigada, professor Igor. Bom, o professor Geraldo Costa da Camino é doutor em Direito pela URGS e doutora di ricerca in Scienza Giuridica pela Università degli Studi di Firenze, na Itália, em cotutela de tese. É também mestre em Direito e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS. Foi professor substituto de Direito Financeiro e Finanças, de Direito Previdenciário, de Direito e Legislação Social e de Prática do Processo do Trabalho na URGS, entre 2003 e 2005. É também professor visitante de Administração Pública, Estrutura, Controle e Responsabilidade no curso de pós-graduação em Gestão Pública da FMP entre 2008 e 2013. Foi procurador federal do INSS entre 1997 e 2000, procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul desde 2000 e atualmente está na função de procurador-geral. Na entrevista de hoje, o professor Geraldo Costa Camino vai falar sobre a autonomia do direito financeiro e o controle externo sobre a administração tributária. Professor Igor? Muito bem, muito obrigado, Melanie. Bem-vindo, professor Geraldo da Camino. É uma honra tê-lo aqui no nosso Centro de Estudos Tributários. Professor Igor, satisfação é toda minha, colega Melanie, a todos que nos escutam. Retornar à URGS é sempre retornar à nossa casa. O professor Igor foi meu chefe de departamento quando fui professor substituto da nossa casa. E é uma satisfação, então, aqui comparecer para debater um tema que nos é tão caro, já que o professor também é professor de Direito Financeiro, e que pouco conhecido e pouco valorizado, desproporcionalmente à importância que realmente tem. O direito financeiro deve ser mais divulgado e a ele deve ser dado mais relevo. Vejam que o direito financeiro, embora seja, digamos, a gênese do direito tributário, viu o seu filho crescer a tal ponto que ofuscou a imagem do pai. Hoje, todos discutem direito tributário, é um ramo na advocacia a que muitos profissionais se dedicam. No entanto, o direito financeiro é a sua origem. E é exatamente da autonomia do direito financeiro, do prestígio que se lhe deve dar, que estamos aqui para conversar, professor. Muito bem, professor Geraldo. Inclusive, aproveitando, eu iniciaria lembrando a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem que houve uma mudança de paradigma importante a partir do momento em que o ministro da Educação homologou o parecer 757 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, que introduziu alteração no artigo 5º da Resolução número 5 de 2018, relativamente às diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito, e especificamente aqui com relação ao direito financeiro como disciplina obrigatória, que nós temos na nossa cidade, basicamente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Instituição Educacional São Judas Tadeu, como as duas instituições que detêm essa disciplina obrigatória. Isso revela a importância da inserção, inclusive, parece-me que com recomendação do Ministério da Justiça, inclusive, dessa modificação curricular. Professora, para suas considerações, por favor. Exatamente, professor Igor. E não apenas no âmbito do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça, mas houve uma petição da própria Ordem dos Advogados do Brasil para que os cursos observassem em seus currículos a obrigatoriedade dessa disciplina. Vejam,
direito tributário surge apenas no ordenamento constitucional na Carta de 1967. Anteriormente, na Carta anterior, de 1946, já se falava expressamente de direito financeiro. Mas mesmo no tempo do Império, na doutrina, já haviam escritores que tratavam do direito financeiro, e nele se englobava também o direito tributário, porque o direito financeiro, como se sabe, trata da atividade financeira do Estado, da forma de atendimento das necessidades públicas que são definidas pela política. Esta é uma outra característica do direito financeiro, a sua multidisciplinaridade. Ele faz uma ponte entre política e economia. A mediação do direito faz com que política e economia se encontrem no âmbito do direito financeiro. E se, por um lado, ele trata hoje, prioritariamente, do crédito público e das despesas públicas, trata também, ainda que de forma mais genérica, das receitas, dos ingressos, dos recursos que o Estado busca para fazer frente ao atendimento dessas necessidades públicas. Então, é em muito boa hora que vem essa recomendação do Conselho Nacional de Educação. A nossa casa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já consta do seu currículo a obrigatoriedade do direito financeiro, e agora, certamente, as outras instituições também precisarão se adaptar e dar ao direito financeiro o relevo que ele merece. Curiosamente, mesmo nos últimos anos, tendo se discutido quase que diariamente, principalmente no âmbito da política, questões de direito financeiro, ainda assim, e ainda que boa parte dos principais concursos públicos da área jurídica exijam conhecimento de direito financeiro, a maioria das instituições não estava dando a devida atenção a essa disciplina. Vejam que, por exemplo, o fato político dos últimos anos de maior repercussão, que foi o impeachment de 2016, foi calcado fundamentalmente no direito financeiro, na questão do atendimento das despesas, das chamadas pedaladas fiscais. Não entremos aqui no mérito, mas essa é uma questão de direito financeiro. Mesmo antes disso, logo após o impeachment de 1992, a CPI mais rumorosa foi a CPI do orçamento. O orçamento é a matéria por excelência do direito financeiro. Costumo dizer que, abaixo da Constituição, talvez a lei mais importante, com a repercussão mais direta na vida das pessoas, seja a lei orçamentária. Todo o ciclo orçamentário, composto de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, contempla o atendimento da vida das pessoas. Portanto, é ali que se estabelece, concretizam as prioridades. Ali se define o que o Estado fará, a quem o Estado atenderá prioritariamente. Portanto, a responsabilidade fiscal em 2000, com o advento da Lei Complementar 101, deu ainda mais relevo a essa questão, exigindo de todos os gestores públicos a observância das normas que determinam a prudência, determinam o cuidado, o zelo com a coisa pública. Portanto, falar de direito financeiro é falar do dia a dia da vida das pessoas. Sem dúvida, e aproveito, lembrando o que o senhor falou agora há pouco, o direito tributário nasce, o berço é o direito financeiro, né? E toma uma autonomia histórica e se estabelece com maturidade o direito tributário, e aqui eu noto que essa mudança de paradigma do ponto de vista educacional está relacionado diretamente com a realidade dos operadores do direito. E daí a importância também que pode se destacar, porque não é aconselhável, digamos assim, pelo menos quem conhece a matéria percebe de maneira evidente que não é aconselhável, digamos, fazer uma disciplina híbrida, direito financeiro e direito tributário. Há necessidade de um tratamento distinto dessas duas matérias, apesar de alguma correlação naturalmente existente, né? E essa questão fica bem destacada agora com essa obrigatoriedade, e com isso, seguramente os alunos que do porvir com relação agora à obrigatoriedade dessa disciplina, inclusive estarão mais e melhor preparados para o mercado de trabalho,
que seguramente existe uma oportunidade pouco explorada, imagino eu, relativamente à atuação dos operadores do direito no direito financeiro, não é, professor? Exatamente. Veja que o direito financeiro é uma matéria de extrema importância que não pode ser tratada em uma ou duas aulas introdutórias do direito tributário. O direito tributário tem a sua importância econômica, evidentemente, na vida das pessoas físicas e jurídicas, e também na atividade profissional da advocacia. Mas o direito financeiro também é um campo de atuação do advogado. Se olharmos a tabela de honorários da Ordem dos Advogados, veremos que um dos itens regulados pela corporação é exatamente a atuação perante o Tribunal de Contas. E é uma atuação bastante específica, e fica aqui até a sugestão para a própria casa da introdução de uma disciplina, possivelmente eletiva, de prática de processo de contas, né? Ou prática de processo de controle. Veja que a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, na alteração que recentemente foi absorvida, trata da esfera controladora. Portanto, a própria legislação já reconhece, ao lado da esfera administrativa, em sentido estrito, e da esfera judicial, uma esfera controladora, que tem seus procedimentos e seus processos específicos, e como o Tribunal de Contas é uma instituição federativa por excelência, né, e aqui talvez pudéssemos até fazer a crítica a uma proposta de emenda à Constituição que pretende que o Tribunal de Contas da União seja praticamente uma instância revisora dos tribunais de contas estaduais, mas por ser uma estrutura federativa, cada Corte de Contas tem a sua processualística própria definida em regimento. Portanto, talvez também houvesse interesse do estudantado em uma cadeira prática, exemplo da prática de processo penal, prática de processo de trabalho, prática fiscal, que é mais recente no currículo, a prática de processo de contas, que poderia até ser mesclada com a regulação. É uma boa sugestão. A disciplina de prática fiscal, ela é, digamos, voltada àquele operador do direito que vai atuar no âmbito tributário, e essa sua sugestão seria exatamente como forma de preparar o profissional para o mercado de trabalho relativamente à prática do direito financeiro, né? E essa inclusive experiência traumática que nós tivemos, e também sem entrar em detalhes, mas revelou, deixou estampada a importância do direito financeiro, que foi o caso do impeachment. Não só do impeachment, antes disso houve problema também com relação ao orçamento no âmbito federal, né? Isso, mas são casos concretos que demonstram de maneira eloquente e evidenciam a importância do direito financeiro, né? E professor, o que o senhor o que o senhor poderia sugerir para os colegas, inclusive, professores que vão se debruçar sobre essa questão da harmonização curricular com a introdução do direito financeiro? O que poderia ser sugerido em termos assim de constar no cronograma, no plano, a respeito do direito positivo, jurisprudência e bibliografia? Bom, inicialmente, a exemplo de quase todos os ramos do direito, né, nós estamos sob a égide de uma Constituição extremamente analítica, prolixa até, eu diria. Sim. Portanto, o centro, o núcleo do direito financeiro está na Constituição. Ricardo Lobo Torres, que foi um dos principais financeiristas do Brasil, cunhou a expressão Constituição Financeira, que é aquele capítulo das finanças públicas, basicamente, que vai do artigo 163 ao 169, com exceção de algumas matérias que estão ali incluídas que não são materialmente direito financeiro, e também os artigos 70 a 75, que tratam do controle externo da administração pública, que estão no capítulo do Poder Legislativo, né? Então, esse seria o núcleo constitucional. Mas também
a Lei de Responsabilidade Fiscal, é um diploma absolutamente fundamental, né? E ainda a Lei 4320 da execução orçamentária é um instrumento de trabalho diário do financeirista, né? Em termos de doutrina, há autores clássicos, né? Aliomar Balieiro é um autor clássico, uma introdução à ciência das finanças. Entre os contemporâneos, Fernando Facuri Scaffi, professor titular de Direito Financeiro da USP. Aliás, essa é uma peculiaridade, voltando um pouco atrás. Diversas universidades federais e estaduais dão tamanho relevo, aqui fora do Rio Grande do Sul, ao direito financeiro, que a maioria delas tem uma cátedra exclusiva para a disciplina, fazem concurso para professor titular, como a USP, como a UERJ, por exemplo. Acredito que a Federal de Minas e a Federal do Paraná também tem concursos específicos. Então, realmente é muito importante resgatar a autonomia do direito financeiro também em termos didáticos. Retornando à doutrina, entre os manualistas, digamos assim, Marcus Abraham tem escrito de uma forma bastante didática e aprofundada, Kiyoshi Arada, que deve estar talvez na 23ª ou 24ª edição também, e o clássico que já referi antes, Ricardo Lobo Torres, que tem um tratado sobre a Constituição Financeira e tem um manual, um curso um pouco mais acessível. Seriam os principais autores que me ocorrem nesse momento. Mas o aspecto multidisciplinar do direito financeiro também leva à conveniência de que se aborde também questões mais ligadas à economia, né, tratando de finanças públicas em sentido mais amplo, e casualmente atualizando a bibliografia recentemente, adquiri um dos livros que é clássico, que é do Rosen e do Geyer, de finanças públicas, mas há também autores brasileiros, como tenho aqui à mão José Matias Pereira, Edilberto Carlos Pontes Lima, que tratam de finanças públicas de uma forma um pouco mais ampla. Seriam esses, basicamente, os autores que eu recomendaria. Muito bem. Então, podemos resumir as informações que o senhor nos passou. Em termos de direito positivo, Constituição Federal, cronologicamente, a Lei 4.320 de 64 e a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Exato. Além, obviamente, e aí se faria mais no âmbito da Constituição, das emendas, sucessivas emendas, né? Certo. Nessa peculiaridade do direito constitucional brasileiro, de emendas que alteram emendas, emendas que alteram o ato das disposições constitucionais transitórias, é importante sempre estar muito atento a esse verdadeiro cipoal normativo, né, que institui regimes fiscais que alteram regimes anteriores e tornam a questão bastante complexa, de fato. Perfeito. E a doutrina que o senhor mencionou, e podemos, então, como foi mencionado, cada Tribunal de Contas do Estado tem o seu regimento interno, e aí, então, a sua processualística, digamos assim, Isso. E que naturalmente vai, aí, então, depender de cada Estado, mas podemos acessar de qualquer maneira, os interessados poderão acessar. Tem o site do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, aliás, que é bastante informativo. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, tem uma espécie de consolidação de verbetes para explicar sobre significados específicos da linguagem do direito financeiro, né? Exatamente. Aqui tem um jargão próprio, né? Sim. Isso facilita, né? Isso, o tribunal, já com esse intuito, coloca à disposição de todos os cidadãos não só as próprias decisões, mas, digamos, uma chave de entendimento a elas, né? Sim, perfeito. O TCU também tem uma base de consultas bastante robusta. Sim. Né? E, obviamente, o Supremo Tribunal Federal, como intérprete último da Constituição, é sempre uma fonte de jurisprudência essencial também no direito financeiro. Sim. Então, as decisões proferidas, e foram inúmeras em relação a questionamentos à LRF, né, são extremamente importantes. Sim. As decisões envolvendo o impeachment também abordaram diversas questões atinentes ao direito financeiro. Então, há material bastante para estudo. É uma disciplina que
Antigamente era de 3 créditos, se não me engano, hoje é 2, talvez comportasse até 4, um acréscimo de material que recebeu nos últimos anos. Ah, perfeito. Não, então, está, eu acho que, acredito que essas informações são bastante úteis do ponto de vista curricular, institucional, me refiro aqui às instituições de ensino superior, que agora, aliás, já há algum tempo devem estar se preocupando em atualizar os seus currículos. Muito bem. A colega Melanie teria alguma indagação, por gentileza? Claro, professor Igor. Nós vimos falando sobre a importância da autonomia do direito financeiro a partir da atividade financeira do Estado. Nesse contexto, doutor Geraldo Camino, o controle externo da administração pública de titularidade do Poder Legislativo, exercido, claro, com o auxílio dos tribunais de contas, é de fundamental importância. O senhor poderia nos fazer um relato e contar um pouco sobre o controle externo da administração pública, normalmente a partir da sua experiência como procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul? Claro, com prazer. Vejam que o controle da administração pública, que na verdade ultrapassa o controle meramente financeiro, mas o controle da administração pública é um dos ramos do direito financeiro. O direito financeiro vem do direito administrativo e dele, direito financeiro, surge o direito tributário. O direito financeiro é basicamente um complexo normativo de transição, complexo transativo, normativo entre disciplinas. E desde a primeira Constituição brasileira republicana, eu costumo dizer que o Tribunal de Contas é uma instituição republicana por excelência, no Brasil, principalmente porque as diversas tentativas havidas de implantação de um Tribunal de Contas no Império foram frustradas. O que talvez se entenda no âmbito da irresponsabilidade constitucional do próprio chefe do poder moderador. O imperador não podia ser responsabilizado por seus atos. Talvez isso tenha dificultado com que também o chefe do governo e da administração pudesse ser responsabilizado. O fato é que apenas no governo provisório da República, em 1890, é que se cria um Tribunal de Contas no Brasil. Na época nem era chamado Tribunal de Contas da União, havia só um Tribunal de Contas. Esse tribunal foi criado, mas não foi instalado. Adveio a Constituição de 1891, que confirmou a sua existência, e apenas em 1892 ele foi regulamentado. Faço aqui um parênteses para dizer que já então constava a presença do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Então, um dos membros do Tribunal de Contas, e eram 5 denominados diretores, deveria exercer a função de representante do Ministério Público. Portanto, o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas são uma simbiose, coexistem desde a sua criação. Regulamentado em 1892, foi instalado apenas em 1893. Então, é uma instituição republicana por excelência. Até outro dia, em sessão, se relembrava o transcurso, na semana passada, do Dia do Auditor de Controle Externo, e o fato que ensejava a instituição desse dia como Dia do Auditor era de um episódio do então presidente do Tribunal de Contas, que era o Major Inocêncio Cerzedelo Correia, que demitiu-se por sofrer pressão do então presidente da República, que era o Marechal Floriano Peixoto, porque o Tribunal de Contas negara registro a um ato de admissão de um parente ou amigo do presidente anterior, do Marechal Deodoro. E, instado a voltar atrás, o presidente Cerzedelo renunciou ao cargo, dizendo que não faria apenas figuração, que o controle era para todos ou não fazia sentido existir controle. Então, a República traz o controle. E as diversas constituições mantiveram a figura do Tribunal de Contas. No âmbito do Rio Grande do Sul, o tribunal foi instituído por um decreto do governador Flores da Cunha, em 1935, da mesma forma, a presença do Ministério Público desde a criação foi assegurada, com a
representação de um procurador, e até 1988, o plexo de atribuições e competências do Tribunal de Contas era um pouco mais restrito e foi muito ampliado com a Constituição Cidadã. Talvez as duas instituições que tiveram maior crescimento em termos de competência e atribuições tenham sido o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Obviamente, com a correspondente responsabilidade que daí advém. Então, nós temos a competência do controle exercido sobre todos os poderes, órgãos e instituições, mas, como tu mesmo disseste, Melanie, a titularidade do controle pertence ao Poder Legislativo. Então, é dito que o controle será exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. E daí começa uma certa confusão. Para muitos, o Tribunal de Contas é um órgão subordinado ao Poder Legislativo. Para outros, é apenas um integrante do Poder Legislativo. Isso foi pacificado no âmbito do Supremo na ADIM 4190, relatada pelo ministro Celso de Mello, que afirmou textualmente, e foi acolhida à unanimidade, a autonomia, a absoluta independência, o nível, a estatura constitucional do Tribunal de Contas. Dizer que o controle é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas não quer dizer que ele seja um órgão auxiliar no sentido de subalternidade. A Constituição tem vários exemplos de colaboração, de atuação conjunta, de cooperação entre poderes, órgãos e instituições, sem que disso decorra subordinação entre eles. Se não, vejamos o exemplo, já que falávamos do impeachment, do tribunal que se constitui para julgamento do crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo da União. Quem julga, após a fase de admissibilidade que compete à Câmara dos Deputados, é o Senado Federal. Mas, na ocasião, o Senado é presidido por quem? Pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso faz do Senado subordinado ao Poder Judiciário? Não, em absoluto. Então, são apenas exemplos para mostrar que a leitura apressada e literal leva a um entendimento equivocado da natureza jurídica do Tribunal de Contas. Isso talvez decorra de uma certa ansiedade em classificação que muitas pessoas têm e da compartimentação que se faz nos três poderes, né? A teoria da tripartição vem lá de Montesquieu, de Locke. Ela teve um papel fundamental, principalmente na limitação do poder, na definição do Estado, mas ela não é estanque, ela é dinâmica, né? O Estado hoje tem outra configuração. Então, há funções que perpassam diversos poderes, né? O Poder Legislativo exerce também funções executivas, o Poder Executivo exerce também funções legislativas, basta ver a medida provisória. Da mesma forma, o Judiciário legisla ao dispor sobre o regimento interno. Então, o Estado é uno. A unicidade do Estado decorre da sua soberania. O que há é separação de funções. Para o melhor funcionamento do Estado e para a limitação do poder, as funções são distribuídas em poderes, órgãos e instituições. E é nesse contexto que se encaixa, então, o Tribunal de Contas. As suas competências principais são emitir parecer prévio nas contas do Poder Executivo, da chefia do Poder Executivo. Portanto, o Tribunal de Contas não julga as contas do presidente da República ou, no âmbito estadual, do governador do Estado. Ele emite um parecer prévio recomendando a aprovação ou a desaprovação dessas contas. Quem as julga é o Poder Legislativo. Julga, entretanto, as contas dos demais administradores que não os chefes do Poder Executivo, inclusive a dos outros poderes. Então, vejo a relevância dessas funções. A par disso, exerce a fiscalização em sentido estrito, através de inspeções, auditorias, e há todo um controle de atos de pessoal, admissões, inativações, pensões e assim por diante. Então, vejam que o controle, esse ramo do direito financeiro, tem uma função extremamente importante. Citando novamente Ricardo Lobo Torres, é o controle que legitima o tributo, porque nós, cidadãos, nós contribuintes,
fornecemos uma parcela da nossa renda, das mais diversas formas, para a consecução das atividades públicas, do atendimento às necessidades públicas, e somente o controle da efetiva destinação, da correta apropriação dos gastos é que dará legitimidade àquele imposto, àquele tributo que o cidadão contribui. Em síntese, seriam as principais questões do controle externo a se destacar. A destacar também, para fazer mais um elo com o direito tributário, o fato de que o tribunal se debruça mais tradicionalmente sobre despesas, não tanto sobre receitas, o que, evidentemente, não decorre da Constituição, que lhe dá poder de se indicar sobre os dois lados do orçamento, da balança, digamos assim. Mas isso decorre, talvez, pela própria dificuldade histórica em acesso aos dados do fisco, tanto no âmbito do Tribunal de Contas da União quanto nos estados, e falo aqui pelo Rio Grande do Sul, porque foi uma luta de mais de 10 anos para ter acesso aos dados da Receita. Sempre houve uma grande dificuldade, sob a alegação, e agora falo com os tributaristas, do sigilo que o Código Tributário Nacional impõe aos dados dos contribuintes. Para fazer frente a essa dificuldade, e na prática o que acontecia é que o fisco negava acesso ao tribunal, mesmo a Constituição do Estado dizendo expressamente que nenhum órgão público pode negar acesso ao Tribunal de Contas sob nenhum pretexto, ainda assim se invocava o Código Tributário Nacional e se negava acesso ao tribunal. Nós representamos ao Procurador-Geral de Justiça, nós levamos quando digo nós, digo Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas, levamos o fato ao conhecimento de governadores do Estado, não foi apenas um, da Assembleia Legislativa, uma série de representações, e aos poucos houve avanços. Um colega do Ministério Público do Estado ajuizou uma ação civil pública, o Dr. Nilson Rodrigues, e obteve uma liminar com a determinação de que a Receita Estadual entregasse ao Tribunal de Contas os dados de que necessitava para o desempenho da auditoria. Houve também a emissão de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, aprovado pelo governador do Estado, em 2012, se não me engano, casualmente da lavra do hoje Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, também egresso da nossa casa. E, enfim, esta série de tentativas chegaram ao estágio atual, em que o tribunal está tendo acesso, se não ainda na extensão, na profundidade que necessitaria, mas está tendo um acesso relativamente amplo e está podendo, portanto, auditar a Receita. Eu dizia, e alguns até amigos da Receita Estadual eventualmente ficavam chateados comigo, que o fisco não poderia se pretender uma república dentro da república, que fosse imune ao controle. Né? Evidente que há o controle interno, mas há que haver o controle externo. Né? Da mesma forma que só o controle legitima o tributo, só o controle legitima a administração desse tributo. E a administração desse tributo deve obedecer ao princípio da legalidade, ao princípio da economicidade, ao princípio da eficiência, e apenas o órgão de controle externo pode verificar, com certeza, com acuidade, se isso está sendo atingido. Isso não parte de uma desconfiança de que haja alguma irregularidade, mas é da natureza, decorre do princípio republicano, a necessidade que todos prestem contas. Aliás, está expresso no parágrafo único do artigo 70, que resume, que é a pedra-chave do controle, dizendo que todos devem prestar contas. Todos, absolutamente. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, prestará contas do uso que fizer dos bens públicos. É isso. Muito bem. Interessante, inclusive, desculpe, professor Igor, a menção à DIN 4190 no sentido de esclarecer, então, que esse auxílio prestado pelo Tribunal de Contas, na verdade, não implica uma subordinação ao Poder Legislativo, como uma leitura, às vezes, mais estanque da organização tripartite dos poderes, ela poderia sugerir, né? Então, isso revela ainda mais a importância do Tribunal de Contas. Exatamente. E vejam, apenas como complemento, talvez até retornando ao início, fazendo um gancho,
é uma matéria árida, o direito financeiro, mas o direito financeiro tem absolutamente tudo a ver com direitos fundamentais. Se formos pegar na história das liberdades, atrás de todas as lutas está o direito financeiro, o que hoje se chamaria até de direito tributário, mas está o direito financeiro. Sim, Se pegarmos em 1215, a Magna Carta. A Magna Carta, a base dela é a imposição de despesas, de tributos aos barões para o sustento do rei. Se formos à Revolução Francesa, 12 dias após a queda da Bastilha, é editada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. E lá há um artigo, artigo 15, que diz que todo cidadão terá o direito de demandar contas de cada agente público de sua administração. Então, vejam como a prestação de contas, que, aliás, foi o tema da minha tese de doutorado, né, o princípio republicano, a responsabilidade como conteúdo jurídico do princípio republicano, a prestação de contas é inerente à República. Quem exerce o poder em uma república, em uma democracia, exerce em nome de outrem. E esta pessoa deve prestar contas do exercício desse mandato. Então, falar em tribunal de contas, falar em controle, falar em prestação de contas é falar em república. Perfeito. Professor Igor? Professor Geraldo, agora fazendo uma fusão daquela primeira parte da sua entrevista com a segunda parte, eu só não estou enxergando aqui o professor Geraldo. Eu enxergo a mim e não enxergo o amigo, veja só. Deixa eu tentar ver aqui alguma coisa. Agora eu enxergo ambos. Agora, perfeito. Agora estou enxergando vocês dois também. Agora sim, enxergo o professor Geraldo. Unindo a primeira e a segunda parte, as duas partes da sua entrevista, e pensando aqui no estudante, no acadêmico e futuro profissional, e pensando também no profissional, já formado, dentro daquela questão da possibilidade de uma área importante de atuação, e parece que pouco explorada em termos de advocacia, pelo menos. Né? Muito pouco explorado. Poderíamos dizer que o mínimo que seria importante dominar seria a questão de receita e despesa, com a preponderância da despesa que o senhor falou, o orçamento e lei de responsabilidade fiscal, pelo menos isso, digamos, para ter uma ideia do trânsito, digamos assim, e o regimento interno do tribunal em que vai atuar. Isso. Em termos processuais, fundamental seria o regimento interno, né? Não há uma lei orgânica nacional que unifique processo em tribunais de contas, embora já tenha havido projetos nesse sentido e seria interessante que realmente fosse implementado. Mas, exatamente pelo caráter interdisciplinar do direito financeiro, e especificamente, como eu referi, pela amplitude dada ao controle, vejo que a Constituição fala em fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então, vejam que o controle que o Tribunal de Contas exerce, repito, de estatura constitucional, com autonomia, ele engloba todos os atos de gestão, de receita e de despesa. Portanto, o profissional que atuar perante o Tribunal de Contas, além do conhecimento em direito financeiro, principalmente quando se tratar de questões orçamentárias ou questões de lei de responsabilidade fiscal, isso é básico dentro do Tribunal de Contas, também necessitará um amplo conhecimento de direito administrativo, porque boa parte das questões submetidas ao controle dizem com contratos administrativos, licitações, questões de pessoal, mas principalmente contratos administrativos. Portanto, eu diria que o conhecimento é constitucional, é administrativo e financeiro, basicamente, no âmbito do Tribunal de Contas. E também processual, porque a maioria dos regimentos, como o regimento do TCE do Rio Grande do Sul, faz remissão subsidiariamente ao Código de Processo Civil naquilo que for omisso. Então, também um conhecimento mais amplo de processo é indicado.
Portanto, é um profissional de um conhecimento amplo que o mercado demanda para a atuação no Tribunal de Contas. Ótimo, importantes esclarecimentos. Professor Geraldo, olha, foi um imenso prazer ouvir atentamente as suas considerações. Eu lhe passaria a palavra para suas observações finais, por favor. Pois não, quero reafirmar a minha honra e minha satisfação. Costumo dizer sempre, já disse para um amigo, que sou filho da URGS, né? Meu pai era servidor da URGS, então já nasci dependente. Na universidade, cursei a graduação, o mestrado, o doutorado. Na casa de André da Rocha é que eu me sinto em casa. E aqui, estando com o professor Igor, com a colega Melanie, estou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou na Faculdade Livre de Direito de mais de 111 anos nesse 2021. 121 anos, é de 1900, 121 anos. Então é uma grande satisfação, agradeço o convite, permaneço sempre à disposição para tratar desses e outros temas. Permaneço à disposição, inclusive, para comparecer em aula, quando achar conveniente, uma conversa com os alunos sobre algum tema específico. Para a URGS é sempre um prazer falar com os professores, com os alunos e com os servidores. Muito obrigado. Está bem, eu que agradeço, professor Geraldo. Um grande abraço a todos, agradeço a Melanie também, sem a qual a nossa reunião, nossa entrevista não seria possível realizar. Obrigado a todos, um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, abraço.